Vamos aproveitar, né, a bênção desse silêncio, gente, que está, ó, para poder gravar mais um videozinho aqui pro canal. Como vocês sabem, né, gente? Tudo depende de silêncio para poder gravar vídeo para esse canal, tá? Porque no meu outro canal eu posso colocar música e tal e tirar o som natural do vídeo. Mas nesse canal aqui eu não tenho como fazer isso, então eu dependo do silêncio. Graças a Deus hoje pela manhã tá silêncio, né? Então eu vou aproveitar para gravar um videozinho para vocês, tá? E hoje, gente, eu quero falar algo assim muito importante aqui no canal, tá? Muito, muito importante mesmo. Jesus, ele não morreu naquela cruz para nos dar casamento. Jesus, ele não morreu naquela cruz para nos dar libertação, libertação de pecados, libertação de vidas profanas. Jesus, ele não morreu naquela cruz para nos dar riqueza. Jesus não morreu naquela cruz para satisfazer os nossos desejos. Jesus, ele não morreu naquela cruz para fazer aquilo que o meu e o teu coração pede, tá? Jesus, ele morreu naquela cruz para nos dar salvação, para o perdão dos nossos pecados. Mas tem muita gente aí fora. Quando eu falo aí fora, eu falo assim, fora de uma intimidade com Deus, muita gente aí fora de uma busca de Deus, que confunde as coisas, tá? E tem muita gente que está no mundo aí fora vivendo a vida do jeito que bem entende, que pensa assim, que a partir do momento que aceitar Jesus, que começar a ter uma vida com Cristo, que a vida vai ser só mar de rosas. E muita gente está se frustrando, tá? Tem muita gente se frustrando, né? Porque as coisas não estão saindo do jeito que pensam, tá? Muitas vezes as pessoas acham que estar com Cristo é viver uma vida sem problemas. Mas eu quero te falar nesse vídeo que vai ter oração que Deus não vai ouvir. Vai ter coisas que a gente vai pedir para Deus que Deus não vai nos dar. Porque o maior milagre já foi feito na minha vida e na tua, que é Jesus ter morrido na cruz para nos salvar, tá? Para nos salvar. Por que eu tô falando isso, gente? Porque ao longo da vida a gente vai conversando com muita gente e às vezes as pessoas têm se frustrado muito, muito. Mas não é se frustrado só com o homem, que tem gente que fala, quem sai da igreja por causa do homem não entrou por causa de Cristo. Não, às vezes entra por causa de Cristo mesmo e se decepciona com Deus mesmo, é com Cristo mesmo, tá? Eu tenho uma pessoa conhecida minha, bem próxima até, que se frustrou. E não foi para dizer que se frustrou com o homem, não. Se frustrou foi com Deus mesmo, tá? Eu não sei se ela vai assistir esse vídeo, tá? Mas se você assistir, eu quero falar que Jesus te ama muito, tá? Que Deus, ele te ama. E não importa o que o homem fez ou deixa de fazer, Jesus, ele te ama, tá? E ele aguarda de braços abertos, ele te aguarda de braços abertos de volta, tá? Aí as pessoas falam assim, mas eu não tô afastada de Deus, eu não tô afastada da presença do Senhor. Não, eu tô chamando por Deus na minha casa, mas eu não quero mais pisar meus pés dentro de uma igreja. As pessoas costumam falar isso, tá? As pessoas costumam falar isso, mas não é um bom caminho. Isso não é um bom caminho, tá? Olha o que a palavra do Senhor aqui nos diz. Lá no livro de 2 Timóteo, tá? No livro de 2 Timóteo. 2 Timóteo, no capítulo 2. Eu vou estar lendo aqui o versículo... Eu vou estar lendo aqui o versículo 10 até o 13, tá? Portanto, tudo sofro por amor dos escolhidos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus, com glória eterna. Palavra fiel é essa, que se morremos com ele, também com ele viveremos. Se sofremos com ele, reinaremos com ele. E se negaremos ele também nos negará. Se formos infiéis, ele permanece fiel. Não pode negar a si a mesma natureza. Olha o que a palavra diz. Se sofrermos com ele. É passar pela luta, mas com Jesus.
É passar pela prova, mas agarradinha ali com Deus. Não importa a luta, não importa o que a gente passa, a gente tem que passar do lado do Senhor. A gente tem que passar crendo que a gente não está naquela batalha sozinha. A gente não está naquela batalha sozinha, tá? Mas por que isso está acontecendo hoje? Porque tem muita gente pregando só bênção. Tem muita gente hoje que quando visita uma igreja só recebe palavras de bênção, de vitória. O documento vai ser assinado. Deus mandou dizer que está te entregando a vitória. Mas a vitória não vem, porque muitas das vezes não foi Deus que falou. E com isso as pessoas estão se frustrando. Com isso as pessoas estão se magoando, as pessoas estão se ferindo. Não só se ferindo com o homem, mas acreditando que foi Deus que falou aquilo, espera por aquilo acontecer e aquilo não acontece. As pessoas estão se apegando a muitas promessas que vêm da boca do homem, não da boca de Deus. E por isso tem muita gente frustrada. Muita gente frustrada hoje por causa disso. Porque é um tal de um eis que eu te digo, o Senhor mandou te entregar, o Senhor mandou te dizer. Tem muito lobo em pele de cordeiro falando em nome de Deus, mas sem Deus ter falado. E isso tem acabado com muita gente, isso tem esfriado a fé de muita gente. De muita gente, tá? Igrejas, pessoas dentro dos templos falando de riqueza, tá? Falando de riquezas, de prosperidade, pregando felicidade. E a palavra aqui está dizendo que se morrermos com Cristo, está falando de morte. Se sofrermos com Cristo, está falando de sofrimento. A vida com Deus, a vida com Jesus, nem sempre vai ser uma vida fácil. É como eu falei no início do vídeo, vai ter luta, vai ter perrengue, vai ter momento difícil também. Mas a gente precisa estar com o nosso Senhor e não abrir mão dele por nada. Não abrir mão dele por nada. Eu fico muito triste, sabe? Eu converso com muita gente, como eu já falei, e eu tenho visto muita gente frustrada com o Senhor. Muita gente frustrada com o Senhor. E essa conhecida que eu citei aqui agora, ela se frustrou com Deus como? Ela estava fazendo parte de uma certa congregação, eu não vou citar aqui, não vem ao caso, e entregaram algo para ela, entregaram algo para essa pessoa, que dizendo que foi Deus que tinha entregado, que foi Deus que tinha revelado, e a pessoa sentiu naquele momento que não era de Deus, que não era Deus falando na boca daquela pessoa. Eu não sei como, mas aquela pessoa teve aquele discernimento naquele momento de que não foi Deus ali naquele momento. E aí ela botou na mente que tudo era mentira, que mais nada era de Deus ali naquele lugar, e ela se afastou e nunca mais foi na igreja. Então, assim, é um perigo muito grande. É por isso que eu falo pra você que a sua fé, os seus olhos têm que estar fitos no Senhor. E a gente precisa disso aqui, ó. Pra gente não ser enganado, a gente precisa buscar a presença de Deus. A gente precisa da palavra do Senhor. A gente precisa se alicerçar na palavra. Tu não quer ser enganado pelos lobos vestidos em peles de cordeiros? Se alimenta da palavra do Senhor. Vai ler Bíblia, vai jejuar, vai pedir discernimento, vai meter a cara no pó, tá? Vai botar o joelho no chão para orar. Porque hoje tá desse jeito. Hoje está desse jeito. Né? E como eu falei, muita gente fala, quem entra na igreja olhando para o homem e sai depois é porque não olhou para Cristo. Como eu falei no início, às vezes está olhando para Cristo, mas é para o Cristo que está sendo pregado lá. É um Cristo que vai dar um casamento feliz, é um Cristo que vai trazer marido, é um Cristo que vai dar fortuna, é um Cristo que vai dar família toda liberta. É esse tipo de Cristo que as igrejas têm pregado para as pessoas. E muitas das vezes isso não está acontecendo, porque não foi para isso que Cristo morreu para nos salvar. E essa é uma verdade que ninguém quer falar e muitos não querem nem escutar, tá? Jéssica, você tá falando que quando a gente busca a Cristo não tem libertação na família? Tem, gente, tá? Deus, ele opera o seu milagre, mas é se Deus quiser fazer, tá? É se Deus quiser fazer. O que eu quero deixar claro é que Jesus, ele não morreu na cruz para nos dar isso. Jesus morreu na cruz para nos libertar do pecado. Jesus morreu na cruz para nos dar salvação.
tá? Não foi para mim dar riqueza e te dar riqueza. A riqueza vai vir na minha vida e na tua com esforço, com trabalho. E Deus abençoa, tá? Deus abençoa. Mas tem luta, mas tem batalha. O povo quer esperar de mãozinhas assim as coisas para cair do céu. E não é desse jeito. Tudo é com luta, tudo é com esforço. A gente ora todos os dias pela nossa família. A gente consagra todos os dias a nossa casa ao Senhor. E a gente clama a Deus que faça um milagre no nosso lar. E Deus, ele pode fazer, porque ele tem poder para todas as coisas, tá? Mas é se ele quiser, se Deus quiser fazer. Gente, o vídeo tá travando muito. E aí, de tempo em tempo, eu vou estar dando uma paradinha aqui quando eu ver que ele travou. A palavra do Senhor vem nos contar que Davi, quando ele se deitou com Betseba, ali foi gerada uma criança, tá? E o que é que aconteceu? O Senhor disse que aquela criança não iria sobreviver, tá? E ali a palavra do Senhor vem nos dizer que Davi, ele orou, ele jejuou, ele vestiu de pano de saco, ele se humilhou perante o Senhor para que o milagre acontecesse. E a palavra do Senhor vem nos contar que depois de 7 dias a criança faleceu, a criança veio morrer. Então, Davi orou, Davi jejuou, mas não aconteceu. Davi deixou de adorar a Deus por causa disso? Davi abandonou a fé dele porque Deus não ouviu? Não, mas é isso que tem acontecido hoje. É isso que tem acontecido hoje, tá? É isso que tem acontecido. Eu não estou falando aqui que você não deve esperar pelo seu milagre. Eu não estou aqui falando, inclusive eu espero muitos milagres do Senhor, mas a minha fé em Cristo não está baseada nisso. Porque eu tenho uma plena consciência que Jesus, ele não morreu na cruz para me dar vida boa aqui na terra. Eu tenho a plena consciência de que Jesus, ele não morreu naquela cruz para que eu tenha uma vida maravilhosa, não. Deus tem uma promessa, sim, de uma vida maravilhosa, mas aquele que foi fiel até o fim. E deixa eu te falar uma coisa, não chegou o fim ainda. Então daqui para lá vai ser, pauleira. E a gente tem que estar firme no Senhor. Tempos difíceis está por vir. E tem muita gente vacilando. Tem muita gente vacilando, se baseando em evangelho raso. Em evangelho que só prega aquilo que o teu ouvidinho está querendo ouvir. Aquilo que o teu coraçãozinho está sendo massageado. Deus vai te abençoar. Deus vai te dar isso. O Senhor mandou te dizer. Quando o Senhor não mandou dizer nada. Então, você que tem pregado, que tem falado aquilo que Deus não mandou, vigia na terra. Porque a mão do Senhor, quando pesa, não é todo mundo que suporta, tá? Tem muita gente hoje aí ferida no mundo, muita gente aí hoje frustrada com o Senhor por causa da tua língua, que tá falando que Deus não mandou tu falar, tá? E a gente tem visto isso muitas igrejas. A igreja da tal da prosperidade, tá? Não trabalha não que a prosperidade vai cair do teu colo. Não trabalha não. Não vai ralar não, que Deus tá que vai cair tudo do céu. A gente tem que se esforçar e Deus vai nos abençoar. Deus nos dá força, Deus nos dá direção, Deus nos dá inteligência, nos dá o discernimento pra gente conquistar aquilo que o nosso coração almeja, tá? Mas não é assim não. É com luta, é com batalha, é com suor derramado. Mas muita gente hoje entra dentro da igreja achando que o negócio vai ser fácil. E aí quando o parafuso aperta, o neguinho pula fora. Tá acontecendo muito isso, tá? As pessoas entram dentro da igreja por causa de uma palavra maravilhosa lá que recebeu, uma profecia, que segundo a pessoa foi Deus que falou. Gente, não me entendam mal. Não me entendam mal. Eu não estou falando aqui que Deus não fala pela boca dos seus profetas, porque a gente lê a Bíblia e a gente sabe que Deus fala. Mas o que é que eu estou querendo dizer? É que tem gente usando isso para iludir pessoas, sendo que não foi Deus que falou. Isso é um perigo, tá? Não estou aqui, gente, tirando... como é que se diz? Tirando a essência do Senhor. Porque Deus, ele fala sim pela boca dos seus profetas. Mas o povo está brincando com isso. E tem muita gente ferida. Tem muita gente ferida por causa disso. Porque receberam promessas que nunca se cumpriu. E a maior promessa do Senhor está aqui, está na palavra dele. Tá? Está na palavra dele. Mas o povo tem preguiça de abrir a Bíblia e ler. Aí fica esperando a profecia pronta cair no colo. Tá? Então,
Veja o que a palavra aqui nos diz. Veja, presta muito atenção. Se formos fiéis, veja, em 2 Timóteo, capítulo 2, o versículo 13. Presta atenção. Se formos fiéis, ele permanece fiel, tá? Deus, ele cuida. Deus, ele zela dos seus, tá? Mas isso não significa que a gente não vai ter problema, que a gente não vai ter luta, que o dia mal não vai bater na nossa porta. Não significa isso, não. Então, se tu é novo convertido, se tu tá buscando a presença de Deus agora, eu quero te falar, não se deixa se abater pelas lutas, não, tá? Não se deixa se abater pelas lutas, não, porque Deus, ele é contigo, tá? A palavra diz, se você permanecer fiel ao Senhor, ele também permanece fiel a ti. E ele vai te dar força para vencer as batalhas. Que é assim que Deus age, tá? Deus faz milagre extraordinário da noite pro dia? Deus faz. Mas se ele não fizer, você vai deixar de adorar a Deus porque ele não fez o que você quis? Você vai deixar de buscar a presença do Senhor? Você vai deixar de adorar Jesus porque não aconteceu como você queria? Jesus não morreu na cruz para isso não, gatinha. Jesus não morreu na cruz para isso não. Jesus, ele morreu na cruz para nos dar a salvação. E se a gente for fiel ao Senhor, mesmo com toda dificuldade, eu falo assim, gente, porque não é fácil renunciar à carne. Não é fácil renunciar à carne. Não é fácil renunciar às nossas vontades. Mas quando a gente está alicerçado na palavra do Senhor, quando a gente está buscando a Deus verdadeiramente de todo o nosso coração, a gente vence as batalhas. E mesmo que a gente venha cair, a gente levanta e segue firme. Que o cair é do homem, mas o levantar é de Deus, tá? Deus, ele nos fortalece nos dias maus. Amém? Amém? Que Deus continue abençoando a tua vida poderosamente, tá? Não se firme no que o homem falou, não. Se firma na palavra de Deus, tá? Põe a tua fé no Senhor, que ele é que te guarda, ele é que zela pela tua vida, tá certo? Que Deus continue te abençoando poderosamente em nome de Jesus. Vou estar assim finalizando esse vídeo por aqui. Já falei até demais, eu não queria que esse vídeo ficasse longo, mas enfim, tá? Muito obrigado você que assistiu até aqui. Se ainda não deixou o like, deixa o like nesse vídeo. Se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Compartilha também essa palavra, tá? Se tu sentir no teu coração, compartilha essa palavra nos grupos de WhatsApp, nos grupos de família, no status do teu WhatsApp, para que essa palavra chegue a mais pessoas, tá certo? Então, que Deus abençoe a tua vida poderosamente em nome de Jesus. E eu aguardo cada um de vocês no próximo vídeo.